Muito boa noite. Atualidades Pampa está chegando aí na sua casa, ou onde quer que você esteja, com as informações que marcaram este dia 10 de maio de 2017. Em Curitiba, o tribunal não aceitou nenhum dos pedidos, negou todos os pedidos da defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu depoimento ao juiz Sérgio Moro aconteceu até o final da tarde, início da noite desta quarta-feira. Ele estava ainda depondo ao juiz Sérgio Moro, e certamente se estende mais este depoimento porque ainda tinham os outros advogados, enfim. A polícia até o início da noite disse que não teria registrado grandes confusões, né? Que estimou que ao redor de 7 mil pessoas teriam chegado a Curitiba, ao redor de 130 ônibus, isso até pelo menos o início da noite. No início do dia, no início da manhã desta quarta-feira, no aeroporto Salgado Filho, um avião da Gol, ou os passageiros de um avião da Gol, viram fumaça no avião, sentiram cheiro, alguns viram fumaça, o avião voltou, né, estava para decolar, voltou, tiraram os passageiros, trocaram de avião. A companhia disse que na realidade teve um problema, uma pane no avião, mas alguns passageiros afirmaram que viram fumaça saindo daquele avião. Como se isso não fosse o suficiente, no final da tarde, início da noite desta quarta-feira, na Praça Parobé, um cidadão, se é que pode se chamar de cidadão, uma pessoa que entra num ônibus, manda descer quem está dentro do ônibus, joga gasolina e incendeia. Incendeia completamente um ônibus na Praça Parobé, no final de tarde, início da noite, causando certamente um grande tumulto, um grande congestionamento no trânsito, e incendiou completamente este ônibus. O restante disso nós vamos saber, vamos acompanhando, e é assim que está a nossa cidade. Que horror. Quer dizer, final de tarde, início de noite, horário de maior movimento, centro da cidade, trabalhadores, estudantes, grande movimento, sujeito... Ontem à tarde também na Protásio Alves, Alto Petrópolis, uma pessoa passou de moto e atirou contra outra, 5 tiros assim, no meio da tarde. De uma terça-feira, na Protásio Alves, uma via completamente movimentada. Essa é a nossa situação. Essa é a nossa situação. E na zona norte de Porto Alegre foi jogado em um arroio uma mala cheia de explosivos também. Olha, hoje isso. Olha que absurdo, que situação a gente está vivendo. Isso que nós estamos falando só de algumas coisas que aconteceram nesta quarta-feira. E o Bolsonaro já está empatando com o Lula. Já? Já está empatando. Saiu uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, ele já empata no Rio Grande do Sul, e eu já sei que a nível nacional também Bolsonaro encosta, e o Dória encostou no Bolsonaro. Quer dizer, já não tem mais aquela liderança do senhor Lula. Ou seja, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva já não é preferência nacional. Como não, se diz, né? Bolsonaro encostou. Quanto mais ele abre a boca, mais ele perde. Claro. A melhor forma de deixar o Lula perder voto é abrir a boca. Controvérsias com relação a isso. Não. Agora a gente está curioso para saber se ele abriu a boca ou não, porque ele ficou 3 horas, sabe, né? Só o Sérgio Moro interrogando ele, fazendo perguntas, o que diz que não é muito comum nas audiências em que o Sérgio Moro está conduzindo. Que ele faz algumas perguntas, passa para a defesa, para a acusação, mas que não é do feitio dele fazer tantas perguntas. No entanto, nessa audiência de hoje, ele ficou 3 horas perguntando para o senhor... Após mais de 4 horas. 4 horas. Olha aqui, ó, você pode olhar exatamente, das 2 às 6 da tarde, são 4 horas. No jornal, no nosso osul.com.br, vocês podem conferir até a foto. Quem está ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, a foto, gente, não é de campanha, tá? Essa foto é do sujeito acusado. Terminou às 18 horas e 24 minutos desta quarta-feira, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações da Operação Lava Jato e tal, barará, tá? Só que assim, ó,
esse era o clima, essa era Clima de campanha. o clima. Ele chegou e aí a pergunta que não quer calar, os deputados, os senadores, eles não foram trabalhar. Não, ninguém foi. Eles não foram trabalhar, a fazer senhora xixi. Gleisi Hoffmann, está aqui, ó. Está aqui. Sabe quem é que pagou a turismo dessa gente? Você. Nós, e tu também. O nosso bolso. Eu também. Aconteceu, né? Ele chegou nas proximidades, estava tudo bloqueado, aliás, um policiamento incrível, né? Não tinha nem espaço, né, para passar entre um policial e outro. Ele chegou nas proximidades, desceu do carro antes de entrar no lugar que era proibido. E cumprimentou os seus aliados, né? Sim. Desceu, então, e daí sim ele fez a propaganda política dele, né? Foi lá, desceu, cumprimentou, daí entrou no carro e sim foi para a audiência. Mas, claro, aproveitou esse momento para fazer campanha. Não, é impressionante. Ele é um showman. E ele fez de uma situação jurídica uma situação política. Que é onde ele sabe brigar. Onde ele sabe atuar, né? Na situação política. E é o que estão tentando fazer, estão tentando politizar isso. Mas, parecia que ele estava indo para um debate, não para um hoje pela manhã eu conversei com um amigo juiz de vara penal. Ele disse o seguinte: Gustavo, anota aí, o Moro vai perguntar muito. Porque o Moro vai querer desequilibrar o Lula. Ele vai perguntar, vai fazer a mesma pergunta 2, 3 vezes em formato diferente, até que ser ele se desequilibra. mais esperto do que... Até que ele se desequilibra. Desculpe, mas com todo eu sei que nessa mesa que todo mundo admira o Moro, e alguns admiram o Lula, e alguns admiram até demais, pro meu gosto, mas... Ele está distraído. Ele está distraído. Alfinetadinho. Eu não admiro o Lula. Eu sou um professor de história, eu tenho um compromisso com a verdade. O Lula é um grande orador, o Lula é um cara extremamente magnético, ele é um líder de massa. Então você eu não gostava de Mao Tse Tung na história, então eu nunca admirei Átila Uno, Pol Pot, o maior criminoso de história, nem Adolf Hitler, que sou alemão Stalin. Mas era um grande líder. Tu não pode dizer que Hitler não foi um grande líder. E de um super carisma. Um manipulador. Eu sou Bolsonaro 100%. Assim como o Lula é um manipulador. Exatamente. Manipulador. E vai manipular. Reconhecer isso não quer dizer que a gente admire ele. Não, admira, sinceramente. Tá, Chico Tofani, por favor, conclui. Voltando ao teu amigo, advogado. É um amigo juiz de vara penal. Ele disse o seguinte, que essa estratégia de você perguntar é uma espécie de treinamento psicológico. Contradição. Você desequilibrar para fazer ele cair em contradição. Você força, daqui a pouco ele diz uma besteira e se atrapalha. Sabe? E hoje foi só o triplex, né? Ele vai ter que Ele depor tende a voltar ainda pelo sítio, pelo Instituto mas deixa eu fazer uma Lula. perguntinha pra você. Sabe, lembra quando o Lula disse naquela época da condução coercitiva? Ele disse, não precisava condução coercitiva, o cara só me convidar que eu vinha. Pô, dessa vez ele foi intimado, foram 3 recursos, 2 impugnações, mas... Foi até pro STJ. De onde se conclui que ele diz uma coisa e faz outra. Que a condução coercitiva se faz necessária quando se quer ouvir o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Porque ele não vai no convite. Só vai na mão de ferro. Vai na mão de ferro. Porque, olha, para quem disse que estava disponível para a justiça e ia depor, entrou com Vitorino, 8 recursos em 10 dias para não depor. O que ele quer? Adiar cada vez mais o momento da sentença de primeira instância. Por quê? Porque depois de uma sentença de primeira instância, que nós não sabemos se será condenatória ou não, vai entrar um recurso de uma apelação que vai para a segunda instância. Uma vez ele condenado em segunda instância, ele fica com o nome sujo e ele não pode concorrer à presidência da República. Então, o que ele quer? Ele cada vez atrasar mais isso. Agora a gente sabe que chegou na fase final do processo, daqui um mês mais ou menos, o Sérgio Moro deve estar dando a sua sentença, porque ele é rápido, né? Eu acho que sim. Não, ele tem que ouvir 78 testemunhas. Então não vai conseguir. 87? Ou 78? Eu acho que são 87. Sim, mas ele já escutou algumas. Se ele não ouvir uma... Sim, não muda muito 87, 78. Você bota as testemunhas tudo assim, ó, agrupadinha. Não, mas agrupadinha. Mas assim, Não auditório de carreirinha? De carreirinha no auditório. A pergunta Carla. o que tu responde? Tu responde? Palhaçada, né? Não. Assim, ó, o que acontece? Eu escutei vários especialistas dando esse prazo de um mês para que ele vai dar a sentença vai ser anulada por cerceamento de defesa. Fácil. O advogado
dele... Mas ele sabe que vai acontecer isso, então ele não vai fazer. Essencialmente defesa. Então o que acontece? E outra coisa, as testemunhas foram escolhidas a dedo. Tem gente que mora no exterior, tem gente que está em local incerto e não sabendo. É para a justiça não achar. Pode citar. Tá, mas aí deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas que estranho, porque não é alegações finais. O que vem depois dessa fase do depoimento do Lula? Eu escutei que são alegações finais. E depois vem... Não é isso. Eu ouvi isso também. Porque ele já escutou da defesa e da acusação as testemunhas, depois vem o depoimento dele, depois são as alegações finais e outras coisas que eu não lembro. Mas não... Uma coisa é uma coisa, outra coisa tem umas coisas aí que não, eu ouvi as pessoas, os especialistas dizendo, agora vem as alegações finais, depois vem a sentença. Tá, e essas 78 testemunhas fazem o quê? Ou 87, fazem o quê com elas? Se não acha testemunho, vai fazer. Não vai o processo? Não. A revelia, então. Não é achar, acho que assim, você tenta citar, intimar, não consegue intimar. Aí vai outra vez, aí o oficial de justiça, aí vai por edital. Aí quando dá negativo por edital, aí você pode dizer que é nessa situação, acho que não é nesse processo. Mas são 5 que ele respondeu. Não é nesse processo. Tá confundindo a fase processual desse. Já foram escutadas as testemunhas de defesa e de acusação. Esse está em outra fase. Está em outra fase. Agora vem alegações finais. É verdade. Alegações finais vem a Carla tem razão. É isso, não é isso. Mais ou menos. As 87 testemunhas são em outro. Bom, é que ele é réu em agora, 5 processos. Agora vamos a uma outra situação também, que é a da Justiça, que pede esclarecimentos sobre o saque realizado pela senhora Adriana Anselmo, no valor de 1,2 milhão de reais, já que suas contas estão bloqueadas. A previdência privada do seu filho. Isso pode levá-la de volta à prisão. Ela disse que precisava pouco de dinheiro para pagar algumas coisas de casa. Só um pouco mais de 1 milhão. Mas olha aqui, Bom, mas acontece o seguinte, né? Uma pessoa que tem o padrão de vida deles era esse, né, gente? Padrão. O padrão de vida deles era esse. Não é o fato de ela ter 1.200.000 e pagar a casa, ou pagar as meias, ou pagar as calcinhas. Não é esse o problema. O problema é que ela não pode dispor do dinheiro dela. Todas as contas estão bloqueadas. Ela não pode resgatar. Ela resgatou e tal, e não pode. Então, a justiça, que quer levá-la de volta para a prisão... Diz que ela pode perder o direito. Diz que ela pode perder o direito de estar em prisão domiciliar, porque assim como ela está fazendo isso, ela poderá fazer outras tantas coisas que não deve fazer uma pessoa que está envolvida até os cabelos que vão nascer. E ela depôs também, né? E disse que não recebeu nada, que não sabia de nenhum recurso do marido dela, de Sérgio Cabral. Não sabia. A única coisa que ela admitiu foi que realmente ganhou o anel aquele de 800 mil reais de Fernando Cavendish, que é o dono, né, da Delta. Então foi a única coisa que ela disse que realmente aconteceu durante esse processo. De resto, ela não sabe de nada, que ela não comprou 1 milhão em joias, que nada disso aconteceu. Então quer dizer que o marido dela, com salário de 25 mil, de governador do Rio de Janeiro, comprou um iate de não sei quantos pés, né? Sabe que eu... É mais grave, olha o que ela disse. Você pensa que a gente é idiota. Olha o que ela disse. Acredito que todo o ganho de meu marido foi completamente lícito. Mas ganho de quê? Ela acredita. Nem eu consigo dizer isso com cara de sério, de tão absurdo. Mas é de uma cara de pau esse negócio, inacreditável. Mas é uma cara de pau desde sempre. Comprava vestido, joias, viajava o mundo inteiro com salário de 25 mil. Esse povo que rouba é treinado, né? Agora, eles têm uma desfaçatez. A cara de eles são invioláveis. Quanto à vergonha, a ética, sabe? Assim, por isso que não aquelas audiências de custódia, aquelas audiências de custódia americana, aquela que é legal, porque o juiz até xinga. O sujeito diz, o trocista foi no juiz, você não tem vergonha na cara? O juiz diz e xinga.
gente não quer saber se o cara é rico, se é pobre, juiz. Aquilo é audiência de custódia, não é essa papagaiada que é aqui no Brasil. Eu assisti um documentário sobre a vida do Sérgio Cabral, a vida política do Sérgio Cabral, e Marne Barcelos, no início, ele falava muito em ética. Quando foi presidente da Assembleia, sempre... Da Lege, lá no Rio. Exatamente, cortou os CCs, fez uma limpeza, ele levantou essa bandeira da ética de uma tal forma e chegou no governo do Rio de Janeiro exatamente com essa bandeira. Foi eleito por isso. Foi eleito assim, por ele ia fazer a limpa. Quando ele foi para o segundo turno com a doutora Denise Frossard, que foi uma das maiores juristas, foi uma grande juíza do Rio de Janeiro, prendeu todos os bicheiros do Rio de Janeiro. Botou os bicheiros na cadeia. Botou todos os bicheiros. Queria matar a doutora Denise, eu conheço a doutora Denise. E ele no confronto, naquele debate, ela não tinha prática de falar em rádio, televisão, mas ele usou desperteza. Baixo, né? Ele fez chegar ao conhecimento da imprensa que a doutora Denise Frossard era homossexual, tinha uma namorada. E isso, que pareça, o Rio de Janeiro todo metido a vanguardista, não acredito. Tratou com preconceito, e a doutora Denise Frossard, que era a favorita, que seria uma grande governadora, foi uma grande deputada. Uma das respostas... Para primeiro, a homofobia ainda é primeiro estrada. Negócio nojento. Primeiro, o que tem a ver a vida pessoal dela, né? Fazer um comentário depois a sexualidade. Uma das respostas mais lógicas que a doutora Denise Frossard deu no debate, que eu assisti o debate, foi a seguinte. Ele perguntou, o que a senhora vai fazer com isso e tal? Aquelas perguntas técnicas. Ela disse assim, meu caro, eu não sou engenheira. Eu vou contratar um engenheiro de nível, um técnico, para resolver esse problema. Eu não posso ser engenheiro, não posso ser advogado, eu não posso ser médico, eu não posso ter tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que aglutinar as melhores cabeças do Rio de Janeiro para fazer um bom governo no Rio de Janeiro. Mas a senhora quer dizer que a senhora não sabe fazer isso, então? Quer dizer, ele foi infame. Ele foi infame. Ele usou de argumentação pífia, justamente porque ela não tinha conhecimento. E ela não tinha o jogo de cintura microfônica dele e tal, aquela coisa toda e tal. Ele é bom de microfone e tal. Só que ele não passa a verdade. Também. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele não passa a verdade. Este é o grande problema. Qual é o político brasileiro que passa a verdade? Que você vê o cara falando e acredita no que ele está dizendo. Qual é? Tem um que passa a verdade. O Lula. Aqui é verdade, Mário Marcelo. Vem outro retardado me dizer um negócio desse. Não estou indignado contigo. O Lula passa a verdade, o cara consegue mentir pra ele mesmo. Eu não consigo terminar. Mas como é que você faz uma barbaridade dessa? Mas deixa o Mário. O Lula é um artista. O Lula é um mentiroso profissional. Ele é um não tá concordando. Ele é um ator, ele passa a verdade. O grande ator, ele passa a verdade. Shakespeare, o grande ator, o Laurence Olivier, que foi um dos maiores atores. Meu Deus do céu. Eu não comparei nada. Deixa ele falar. Ele não deixa eu concluir uma frase. Um pensamento. A tua visão das coisas. Ele é um tolhado. O que eu vou fazer? Ele é um tolhado. Ele faz isso para entrar em choque. Só pode ser isso. Porque o Vitorino, eu tenho o Vitorino como um cara inteligente. Ele faz isso para provocar, para dar briga. O Lula é um grande líder, tu não pode negar isso, um cara que foi metalúrgico. Mas me diz uma coisa, olha terceiro ano primário. Nós estamos há 16 anos de do PT. Tu disseste que o Sérgio Cabral não passa a verdade, mas movimentou multidões também. Mas não. Mas nunca teve uma grande expressão nacional como o Lula. Ele não é um mas não deu tempo de chegar lá também, né, Mário? Pegaram antes ele. Não chegaria. A Operação Lava Jato chegou antes dele ter projeção nacional. Pretensão, com certeza, ele teve uma grande movimentação, gente que acreditava nele. Para muitas pessoas ele falava a verdade e era um manipulador, assim como o Lula é um manipulador. Lula, na história da política brasileira, nem Getúlio foi assim, nem Brizola, o Mário pode dizer, foi o único que conseguiu indicar uma mulher inexpressiva, que nem a Dilma, zero. E ela se elegeu por causa dele, ele transfere voto. Chicão, ele conseguiu. Ele conseguiu. É passado. Não venha me dizer que agora. Não venha me dizer agora que o Lula olha pra televisão e as pessoas. Se tu não botar Bolsonaro
Bolsonaro como adversário letal dele. Não dá pra dizer agora que o Lula chega na televisão e diz: eu não sou dono do triplex, eu não sou dono do sítio de Atibaia, e que todas as pessoas que ele tinha 80% de aprovação acreditam nele. Só não convence o jogo duro do Bolsonaro. Só 30%, porque ela aceita. 30% pode ver o Lula pegar e roubar na frente deles. Mas no último 30% a Dilma ganhou do Aécio. Não, eu não acho isso. E o que o Chicão e o Marne falam é exatamente o medo que se tem do Lula. É esse o medo desse poder de persuasão que ele tem, e pode crescer, pode diminuir, mas esse é a panaquice do povo. Mas ele já teve. Mas esse é o medo que todo mundo tem, ele usar dessas armas para voltar. E eu vou completar o teu raciocínio, Cris, com algo que a Magda e todos vocês podem ponderar de uma forma ou de outra. Quando o Dória entrar para presidente da República, se candidatar, o Lula já ganhou. Por quê? Porque o Dória, é muito mais fácil o Lula desconstruir o Dória que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não tem nada contra ele. O Dória é o filhinho do papai que eles vão investigar aqui e ali e vão dar um míssil em cima dele. Que nem foi com o Aécio, isso aí. Com a Amélia aqui em Porto Alegre. Exatamente. O PT é muito assim. Enquanto o Bolsonaro não tem jeito. Estão há 8 anos tentando bater no Bolsonaro, conseguindo dar uma cuspida nele. Mas o PT não tem mais a força que tinha antes, Chicão. Não, então entrega pro Lula. Esse teu pensamento é um pensamento negativo que vai fazer nós cair na mão do PT. Essa classe média alta. O teu pensamento é um pensamento negativo. O meu não é. Mas não tem saída. Porque o Lula não me engana. E acho que não engana a mais da metade da população. Não vai. O único remédio contra ele é o Bolsonaro. Eu acredito que o Bolsonaro vai tirar muito voto do Lula também. Porque o Bolsonaro vai conseguir isso agora. Eu não sou. Tem que apostar tudo no. Então tu entregou para isso pro Lula. Bom. Porque vai ser Eros e Thanatos, o bem e o mal. O bem é Bolsonaro e o mal é Lula. Concorda ou não, Mário? Tu viu muito a história. Eu vou dizer uma coisa. Eu fico impressionado. Eu nem durmo mais preocupado com isso. Essa coisa terrível, o nosso país. Então, mas o debate é democrático, né? É salutar. Agora, mas no debate ganha sempre o PT. Não, mas o Mário está se referindo ao debate aqui, que vocês falam, que vocês discutem. Eu estou procurando aqui das coisas que o Dória disse hoje, que o Dória tá uma fera. Sabe de quem era o aviãozinho que levou o Lula? Sei. Do Maris Guia, né? Do amigo Maris dele, que é empresário. Agora, vocês ouviram, agora acho que a Carla deve ter escutado. Hoje pela manhã, na rádio, foram entrevistados 2 artistas, tá? Sobre o Lula, tá? Um deles foi o cara do Caceta e Planeta, que não tem mais, que eu me esqueci agora o nome dele, e o outro foi o Sérgio... Não é o Adnet, né? Não é. Ele não era. E o outro foi o Sérgio Mamberti, que foi ministro ou foi secretário do Lula, foi ministro do Lula, ministro da Cultura. Gente, o que ele dizia era uma coisa assim, era de alguém doutrinado. O Davi Coimbra conversava com ele e dizia assim, mas ele não é dono disso. Mas ele não... Como não é dono? Mas a gente já teve na bancada uma pessoa que falava exatamente a mesma mas doutrinado. Coisa. E o Davi começou, mas isso... Não, mas isso eu não sei. Mas isso eu não ouvi. Mas isso eu não li. Mas isso eu não vi. Não sabia que tinha lá o Sérgio Mamberti. O negócio dos netos, as fotos, os remédios, tudo no sítio e tal. Nada disso as pessoas acham que é de um amigo ainda. Como é a frase do Nietzsche? Como é a frase? Aquela da cegueira, do fanatismo. Mas é a ideologia, claro, a fé que conduz isso, essa cegueira. A fé cega a própria verdade. Tem fé nele, mas é o que a gente está querendo dizer. Mas Marne, é o mesmo número que tem a mesma fé de antigamente, ou esse número diminuiu bastante? Não, eu acho que não. Caiu bastante. Eu acho que a gente precisa deixar claro. A análise que eu fiz é da personalidade dele e do jeito que ele se comunica. Ele é o maior comunicador que eu vi na minha vida. Não existe cara que ele chora, ele te convence. Esse dia eu estava vendo ele falar, mas será? Sabe, que ele balança as pessoas. Ele é muito inteligente, o cara com 3º ano primário. É que as pessoas se comovem com ele também, né? Ele é igual, ele
ele passa essa coisa de ser próxima do povo. Então o povo acaba uma cachaçinha com o povo, ele adora uma cachaçinha. Então, ele adora um vinho bem caro também. Ele vai usar o final do governo Michel Temer, que vai ser um fracasso. Ele vai usar o impeachment, a morte da mulher, ele vai usar uma pessoa que o povo brasileiro pensa que nem o povo argentino, que botou Perón vários anos lá, e o Dória fica com aquela carinha de bom mocinho, vai tirar voto do Bolsonaro. Eles vão botar uma Marina Silva de plantão, que nem botaram nas últimas eleições, para tirar voto da direita. A Marina Silva era uma esquerda disfarçada de direita que tirou muito voto a Aécio. O PT é maquiavélico. A única forma dele é Bolsonaro, que é o remédio que eles não conseguem engolir. De uma pessoa que usou o velório da esposa para se promover, a gente pode esperar qualquer coisa. E eu não duvido que ele vai se eleger, porque o povo é ignorante, infelizmente. Outro que transferiu votos em São Paulo foi o Paulo Maluf. Paulo Maluf, na eleição para prefeito de São Paulo, ele colocou lá, como é o nome dele? Até me deu um branco agora na cabeça, que foi prefeito. Celso Pita. O Celso Pita, falecido Celso Pita. Ele colocou, eu me lembro que ele dizia assim, quando vocês forem votar, votem no Pita. Quando vocês votarem no Pita, vocês estarão votando em mim. Então as pessoas votaram e ganhou o Pita, que era uma pessoa que era carioca. Nada como a Carla e o Vitorino. Boa noite, Magda. Eu não acredito no que o Chicão e o Marne andam falando daquele ex-presidente que me recusa a falar o nome. Vocês têm influência na TV, pessoal? Não fiquem tecendo elogios para este... Ela usa um adjetivo. Não tem elogio, querida. Entendo o que vocês querem dizer. Ela diz assim, entendo o que vocês querem dizer. Mas não digam... Por isso que ele vai ganhar com essas cabecinhas aí. Mas não digam, diz ela, pois tem gente que pode acabar se influenciando por isso, por mais inacreditável que pareça. Mas não dá para ficar falando dele como candidato. Essa coisa tem que ser presa, diz ela. Não admito ele como candidato. Por favor, abraços, Manuela. Se Lula é um líder, só se for o Alibaba. Ele tinha 40 ladrões. Ele tem mais de 40. Sou professora, 40 tinha o Alibaba. Sou professora universitária aposentada aqui em Pelotas. Por favor, exerçam a democracia e falem a verdade. Sejam verdadeiros e sinceros, pelo menos uma vez na vida. Obrigada, Lídice Fonseca das Neves, aí de Pelotas, nossa telespectadora. Que nome bonito, Lídice, né? Esse é o nome da Segunda Guerra Mundial, de uma cidade que foi arrasada pela Alemanha. Foi arrasada pelos alemães depois da morte de um cidadão chamado Heydrich, que era o violinista da morte. Ele foi assassinado e, em função do assassinato dele, a cidade foi destruída. Quer dizer, mataram centenas de pessoas em função da morte do Reinhard Heydrich. O Lula passa a verdade dele, que na verdade é uma enorme mentira. Isso aí. Hoje é dia 10. É sofisma. Sabe aquela pessoa que mente tanto que acaba acreditando na própria mentira? Existem muitas por aí. O seu Air Júnior, não fica bravo, Gustavo Vitorino, comigo, Gustavo Vitorino. O seu Air Júnior tá bravo contigo, que tu trata dos demais componentes da bancada com muito desrespeito, principalmente o Marne Barcelos. Parece que tu tá sempre com a verdade, que os outros não podem dar sua opinião. Por favor, senhora Magda, repreenda. Um abraço a todos. Posso repreender? Como é o nome do... Não, desrespeito com a bancada, eu te. Mas eu pentei o nome do cidadão para responder. Seu Air Júnior. Seu Air, seu Air. Air Júnior Freitas. Eu acho que as pessoas têm o direito de dar a sua opinião, mas eu também tenho o direito de dar a minha. Sim, claro. E se a minha contradiz a deles, eu tenho o direito de usar tanta veemência quanto eles usam para dar a opinião deles. É assim. Agora, por que a minha veemência tem que ser sempre motivo de crítica quando a veemência de outros participantes da bancada tem o mesmo tom? Aí o senhor faz a sua avaliação. Falando em tom, a gente veio combinando mais um dia, ó. Político que fala a verdade faz pelo povo. Deputado federal Osmar Terra, hoje ministro do MDA. Magda, a minha xará, Magda de Santa Rosa. A propósito, já que tu é fã do ministro Osmar Terra, do qual eu também sou fã, Magda, na próxima quarta-feira, o ministro Osmar Rosa será tu que é de Santa Rosa, ele será o palestrante do Tá na Mesa aqui da Federação. Tu vai ter oportunidade, se puderes vir a Porto Alegre, de vê-lo palestrar. Foi hoje que tu esteve lá, Magda? Foi. Que eu vi no Instagram. Mas, dona Magda, hoje eu conversava com o nosso querido amigo Roberto Pato Mouri. Roberto Pato Mouri, nosso colega da Rádio Grenal, durante 30 anos residiu na cidade de Roma.
E já se tornou um romano, etc. E eu conversava da Capitolina. A Capitolina era a loba, aquela do Rômulo e Remo, etc. e tal. Aí ele ficou muito chateado comigo e com o Chicão, principalmente com o Chicão, que trabalha junto com ele, porque o Chicão nunca chamou ele de rei de Roma. Mas ele não é. Ele é César, ele é rei da Restinga agora. Ai, ele saiu do filme Tino, que é o bairro que ele morava, para Restinga, com todo respeito. Ele não foi a rei de Roma. Passou. O Pato continua sendo uma grande figura. Uma grande mas figura. Não rei de Roma. Dona Magda, quer ver? Falcão. Quer ver o Lula ser condenado? Eu gosto do bom humor dos nossos telespectadores. Manda ele pronunciar triplex. Ele é condenado rapidinho. Ele não consegue, coitadinho. Ele não pronunciar, ele não consegue. Ele consegue ser proprietário. Pronunciar, não consegue. Usufruir. Fala, Carla Krieger. Talvez esse 1 milhão que foi sacado seja para pagar o juiz que deu a sentença que libertou ele, diz o Alberto, que libertou o Ike Batista. Alberto, grande abraços a todos. Mas esse... Bom, enfim, essa é da Adriana. É da Adriana Anselmo que nós estávamos falando. Boa noite, bancada. Poderia informar como andam as investigações relacionadas às irregularidades, tais como improbidade administrativa ocorridas na FASC? É corrupção em todos os lados, até Ruda Centeno. Não sabemos, podemos nos informar. Vou me informar e vou lhe dizer. Não vai falar, Gustavo Vitorino? Não, eu estou esperando. Pode falar. Eu não posso falar? Pode. Tem uma votação importante amanhã no STF, que está passando despercebida por todos. O STF amanhã decide se a condução coercitiva será mantida na legislação nos moldes que está hoje. O ministro Gilmar Mendes, que relata a matéria, já disse que é contra, ele quer acabar com a condução coercitiva. O STF pode transformar a justiça penal no Brasil numa piada, porque tentem imaginar alguém acusado que não quer depor, simplesmente não vai depor e pronto. Se for o fim da condução coercitiva, tal qual quer o seu Gilmar Mendes e que será decidido amanhã pelo STF, nós vamos ter uma verdadeira agressão ao direito penal brasileiro, ao direito processual brasileiro, especialmente à autoridade do juiz. A última coisa que nós podemos tirar hoje no Brasil é a autoridade de um juiz de direito. Porque o juiz de direito é a esperança que se tem de moralizar essa bagunça, essa esculhambação, essa imoralidade que se transformou o Brasil. Se for do desejo do seu Gilmar Mendes, que nunca vestiu uma toga na vida, senão a do STF, porque o seu Gilmar Mendes era advogado, amigo do seu Fernando Henrique Cardoso, que botou ele na Procuradoria-Geral da República e que depois botou ele no STF. Portanto, ele nunca vestiu uma toga, nunca teve afinidade com o direito penal. Ele já fez campanha e já disse que é contra a condução coercitiva. Essa ação é uma ação assinada pelo PT e que vai ser julgada amanhã pelo STF. Tudo por conta da condução coercitiva que foi imposta ao seu Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado. E que disse descaradamente que não precisava. Era só intimar ou convidar ele que ele iria. Só que dessa vez, para depor para o juiz Sérgio Moro, foram 7 ou 8 recursos para não depor e para suspender. Aí vocês verem a sinceridade do seu Lula, que é sincero, né? É sincero, é um cara convincente, ele passa uma verdade, a verdade dele é essa. Menos de um ano depois, ele acabou se contradizendo. Então, esse julgamento amanhã é muito importante e a população tem que ter consciência de que o STF amanhã vai decidir parte do futuro do direito penal do nosso país. Eu concordo com o eminente advogado, só que de sinceridade a sinceridade, nenhum político tem sinceridade. O seu Ivo Sartori, que é o nosso governador, disse que não ia ter tarifaço. Ele assumiu, botou a mulher no secretariado, já deu um tarifaço e foi vibrar lá no Caribe ainda. É sinceridade, não é uma coisa de algum político. Então essa do Lula, ele tá igual o Sartori no balaio. E o Bolsonaro, ele é sincero até demais. O Bolsonaro demais até. Até demais, então, ele peca no excesso. Ele comete o sincericídio. Eles falam de coisas que eu não queria falar contra essas minorias que só vivem enchendo o saco aí dele aí. Eu, no primeiro lugar, eu não disse que o Lula é sincero. Eu disse que o Lula passa a verdade.
Passar a verdade é uma coisa e sinceridade é outra coisa. Quer dizer, passar a verdade é uma técnica. Pode passar a verdade. Claro, sofismo, entendeu? É muito inteligente, não, passa a verdade. O cara passa a verdade, as pessoas acreditam. Acreditam ou não. Vitorino fala tanto em interpretação, ele não está sabendo interpretar o que tu tá. Olha aqui, eu tenho uma coisa para vocês. Também as notícias são de que a comitiva de Luiz Inácio Lula da Silva tá inquieta hoje. Já deixou a sede da Justiça Federal. O Lula é a favela. Em Curitiba. Olha só, eu sou militarista aqui. Eu poderia dar uma notícia, por favor, vamos parar com essa picuinha? Depois de 5 horas, que não combina conosco, né? Nós somos adultos aqui, profissionais. Depois de 5 horas de depoimento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a sede da Justiça Federal em Curitiba, onde prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. Aí ele correu para aquele abraço. Eu achei que ia levar mais tempo, achei que os outros tinham mais coisas para conversar com ele, pelo visto, não. Vamos aguardar, então, quando for liberado já o tal do vídeo. Magda, posso dar só uma notícia, claro, mudando de assunto? Sim, claro. Posso mudar de assunto? Não, que hoje, na manhã de hoje, faleceu o ator Nelson Xavier, aos 75 anos, vítima de um câncer de pulmão, e ele morreu em Uberlândia, interior de Minas Gerais. O corpo vai ser cremado no Rio de Janeiro. O Nelson Xavier, que deixou um filme que vai ser lançado no fim do mês agora. No dia 25 de maio será lançado o Comeback, um matador nunca se aposenta. E no último festival de cinema de Gramado, ele 2014. Ganhou o Kikito de melhor ator pelo filme A Despedida. Ele que ficou famosíssimo, interpretando inúmeros personagens, em especial Lampião e Chico Xavier. Que parecia ele que incorporou. Parecia que ele se incorporava. Ele incorporou a palavra. Aí é que eu falo. Perfeito. O grande ator. Ele era um grande ator e era virginiano. Emotivo, maravilhoso. Eu conheci o Nelson Xavier no Rio de Janeiro. Era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa. Porque no interior a gente diz assim, essa pessoa é boa. Passa, ela passava. Uma telespectadora, a Tânia Gonçalves, disse que o Vitorino está sendo deselegante com a bancada aqui, chamando de favela. Mas isso é brincadeira nossa. É tudo sempre isso é brincadeira. Isso aí não, tem que explicar para a telespectadora que talvez... que talvez seja a primeira vez que o chapéu entrou em mim. Isso é uma brincadeira. Sempre o Vitorino brincou que aqui é a favela e tal, uma brincadeira. Vitorino, tu ia dizer alguma coisa antes da Cris falar. Não, eu nem sei o que não, tu ia falar uma notícia, alguma coisa. Passou, era alguma coisa... Tá, mas eu quero te perguntar... Eu quero te perguntar sobre a aprovação do texto base do projeto de recuperação fiscal dos estados. Deu meleca lá. Que deu meleca, eu não digo meleca, mas tem das entrelinhas, o preço... Vamos falar aquela outra coisa essa hora. O preço... o que vai custar para os estados, isso é muito complicado. É o seguinte, vamos explicar isso aí. Tem uma emenda que foi proposta na Câmara Federal que desobrigava, essa emenda desobrigava os estados a abrirem mão de todas as ações judiciais contra a União, para que eles pudessem participar do plano de recuperação dos estados. O que aconteceu? O DEM o partido DEM fechou questão e propôs a votação dessa emenda que não foi aprovada. Ela foi recusada, esse destaque foi recusado. Portanto, os estados que quiserem participar do projeto de recuperação vão ter que abrir mão de todas as ações judiciais que tem contra a União. Ou seja... Vem uma perguntinha que cabe nessa hora, que é o seguinte: tem gente que já está ganhando, que até já ganhou ação, o caso do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais vai abrir mão. O Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul se acovardou. Essa é a verdade, se acovardou, porque até agora não entrou com uma ação contra a União. O Estado que tem e está avançando e está corajoso nessa matéria é Minas Gerais. Obrigou pelo STF a que fosse baixada uma determinação, tem que ser regulamentada a Lei Candir e a recuperação dos recursos dos estados até o final do ano. O que vai acontecer? Minas Gerais vai se transformar em credora em vez de devedora da União. E o Rio Grande do Sul, por covardia, está de braço cruzado. O que os técnicos estão dizendo aqui no Rio Grande do Sul, os nossos gestores? O governo federal, por determinação do STF, vai regular a matéria daqui para diante.
ou seja, não vai retroagir em termos de compensação. Só que, a partir do momento que o governo regulamentar essa matéria, vai dar direito aos estados de buscarem aí economicamente perdas e danos. Porque está bem claro no texto da Lei Candir de que os estados serão compensados por medidas da União a serem regulamentadas. Então, assim, vamos deixar bem claro, a inanição do Rio Grande do Sul é constrangedora. É constrangedora porque o que está acontecendo? O governo do estado do Rio Grande do Sul é do PMDB. A União está nas mãos do PMDB. Será que é isso que está impedindo? Nós vamos arrebentar o Rio Grande do Sul por 20 anos? 20 anos, porque o Rio Grande do Sul vai ficar de joelhos para a União, para os demais estados e vai perder competitividade, porque não vai poder conceder incentivos fiscais, vai ter que revisar todos os incentivos que foram dados. E o que a gente tem... É independente isso? E como é que ficam os... O destaque não foi aprovado. Não foi aprovado, foi recusado. Né? Ele foi apresentado destaque porque todos os estados queriam. Apresenta o destaque, a gente vai manter as ações. Mantemos as ações. Fazemos o projeto e deixa a justiça decidir sobre a Lei Candir. Não é um grupo grande de estados, é um grupo pequeno, mas esses estados têm interesse. E o Rio Grande do Sul, especialmente, de forma avassaladora, Magda, porque o Rio Grande do Sul deixaria de ser devedor para ser credor da União, que é o que vai acontecer com Minas Gerais. E por algum motivo, não sei o que acontece no Palácio Piratini ou nas redondezas, o Rio Grande do Sul está de braços cruzados. Já tinha que ter entrado com essa ação, já tinha que ter tentado obter liminar, faz o que Minas Gerais fez. Poxa vida, juridicamente, quando um abre a porta, abre o caminho, segue. Pois é. E eu não sei o que acontece. Lembrando que o governo do estado de Minas Gerais é do PT e do Rio Grande do Sul é do PMDB. Ok. Posso ler um WhatsApp? Claro, deve. O senhor Lula passa a verdade, não passa a verdade, de Santos de Porto Alegre. Já o Enio Pila diz o seguinte: boa noite, professor Marne. Fui Lula 20 anos. 90 dias depois dele ser eleito, virei anti-Lula. Só acredita nele quem tem preguiça de pensar e não tem moral. Enio Pila. Boa noite, bancada. Falando em Lula e o quantos triplex, milhões de pessoas no Brasil não têm moral? Dele é simplesmente minha casa, minha vida, uma sobre a outra. Foi o que ele disse mesmo, né? Ele disse, exatamente. Não esqueçam disso. Abraços, Luísa de Taquari. O triplex é minha casa, minha vida embaixo, minha casa, minha vida em cima e tal. Dona Carla, mas o senhor Chicão Tofani disse aqui em alto e bom som que eu não vi essa conversa, que ele chegou em Pelotas e o que ele falou de Pelotas? E ganhou lá? A disputa estava entre o Marrone, que era o candidato do PT, e um outro candidato do PSDB. E o Lula foi lá para dar apoio ao candidato dele. O Lula foi no horário político e no bastidor o Lula disse assim: isso aqui é uma cidade de viado, papapá, tudo. E teve um cara que gravou aquilo ali, colocou na internet e a cidade toda viu, sabe quem ganhou a eleição? O Marrone, o candidato do Lula. Foi como o doutor Estevão disse agora aqui. Lula, Hitler, Pol Pot são grandes psicopatas da história mundial. Exatamente. Os psicopatas têm um poder de sedução muito grande. De manipulação. Reverter a situação a favor deles. Tanto uma sedução assim com uma mulher sexual, como de amizade, como um líder de massa. Isso aí faz parte do tratado da psicopatia. E o Lula é assim. Agora, mudando o assunto, boa noite, bancada. Passando para desejar um parabéns para todos meus amigos, assim como eu, os cozinheiros. Hoje é dia do cozinheiro? Não. Hoje é dia do cozinheiro. Abraço, João Goldani. Parabéns, João. Parabéns aos cozinheiros. Olha aqui, ó. Fala. Não, queria que o Chicão falasse sobre o meu merengue. O teu merengue, o meu colchoneiro. Eu ganhei, mas não levei. Tá, vamos explicar, nem todo mundo... O que é o merengue? É o Real Madrid e o colchoneiro e o Atlético Madrid. Hoje, Real Madrid e Atlético Madrid disputaram a última semifinal, que ia ver quem vai enfrentar o Juventus em Cardiff, no país de Gales, na final. O regulamento do gol dobrado na casa do adversário, que é uma grande injustiça, mas existe no futebol, fez o Real Madrid se classificar. O Atlético Madrid jogou melhor, teve mais raça, teve coragem, numa chuva intensa em Madrid, mas ganhou de apenas 2-1. Como perdeu a primeira de 3-0... Igual se o Real não tivesse feito aquele gol, daria Real. Mas seria mais fácil o Atlético fazer o terceiro e ter que fazer mais 3 por causa do gol dobrado. E o Real realmente é mais time que o Atlético, tem Cristiano Ronaldo, mas
mas o grande nome da partida foi Benzema e o goleiro Keylor Navas, da Costa Rica. E quem dá? Da velha senhora ou os merengues? Eu acho que a velha senhora vai dar Juventus. Tu vai no jogo, Chicão? Lá na final? Eu queria ir, mas pois não vai rolar tá esse muito ano, longe, né? Para nós do card. Ano que vem vamos nos Talvez. organizar para ir. Boa noite. Hoje eu ouvi um programa, uma especialista em Previdência, dizer que mesmo ela sendo aprovada, irá vigorar daqui a 20 anos. Eu entendi certo? É o que pergunta o seu Manuel Azevedo. Gustavo Vitorino. Como é que é o negócio? Chicotofone 2. Hoje. Boa noite. Hoje eu ouvi em um programa uma especialista em Previdência dizer que mesmo ela sendo aprovada, irá vigorar daqui 20 anos. Eu entendi certo? Não, eu também acho que a partir da publicação. O que pode ter é um período de transição para pessoas que já têm estão, exatamente. Isso vai vir previsto no corpo da lei. Mas para os novos, não. Mas para os novos, não. Isso vai ser previsto no corpo da lei. Agora entra em vigor a partir da publicação. É lei, né? Eu gostei dessa o quê? Andréia Palmeira, o Chicão está corretíssimo em tudo que disse sobre o Lula. Ele, Collor e Ciro Gomes são, na minha opinião, 3 das mentes mais incríveis... da política brasileira. Estando neutro e equilibrado, é fácil ver isso. O super maxi mega cicatrizado, Gustavo Ramborino, tem que se acalmar. Está precisando jogar um molhinho especial nesse alface. Esse nome é perigosíssimo. A tua fã, Andréia Palmeira. Não, estando neutro e equilibrado. Equilibrado. É fácil de ver isso aí. Não, e hoje outro policial roubou a cena, né? Na condução do Lula, o policial galã. Lembram do hipster da Federal? Agora tem outro policial fashion, bonitão, boa pinta, que está povoando as redes sociais. As mulheres adoram. Adoro policial. Rafael Prado faz um alerta a todos. Não esqueçam que muitos ônibus que vieram, que foram a Curitiba, vieram dos países vizinhos, como se fossem brasileiros, que foi o que rolou. Boa noite, querida Magda e bancada. Assisto diariamente o programa que, como sempre, os assuntos abordados são interessantes e variados, além do bom humor constante que contagia os telespectadores. Entretanto, tenho observado que diariamente Lula está na pauta. Vocês falam tanto nele que é exatamente o que ele mais deseja. Falem mal de mim, mas falem de mim. É uma excelente propaganda gratuita que o nosso guia aplaude. Ele conseguiu estar na mídia todo dia, sem investir R$1 sequer. Desta forma, não teremos opositor que consiga igualar-se a este senhor em termos de exposição na mídia. Abraços, Ângelo Franchi. Mas é uma realidade. O assunto é o recorrente de hoje. Boa noite, bancada maravilhosa. Por favor, digam ao querido Marne para crescer e parar de ser tão melindroso. Parece um menininho mimado. Rosângela Lenhard. Não sei, o recado. Tá sobrando para todo mundo. Tu sabe que eu aqui leio. Eu leio tudo. Falo mal de mim, falo mal, eu leio tudo. Eu sou um cidadão, eu sou idoso, né? Eu sou idoso, já tenho neto com 21 anos de idade. Tenho neto com 21 anos de idade, até já está noivo meu neto, querido. Eu não me sinto. Por quê? Eu fiquei que eu estou emburrado? Eu não estou emburrado. Tu tá correto. Eu apenas falei o que eu penso. Se falar o que eu penso, calcado na verdade de um comunicador, porque eu sou comunicador há 50 anos de rádio e televisão. Aquilo que eu vejo pela televisão e ouço pelo rádio, eu dei a minha opinião como profissional da área de comunicação. Foi isso que eu fiz. Boa noite, Marne. Entendi o que queres dizer sobre Lula. Meu candidato é Bolsonaro. Mas sei que Lula tem lábia, faz teatro, chora, fala da pobreza e assim a plateia o adora. Já Bolsonaro é mais seco, muitas vezes até usa termos que chocam as pessoas. Porém, prefiro Bolsonaro do que Lula. Mas entendo o que falaste sobre Lula. Isso não é defender Lula, e sim mostrar como ele atua. Lula é um ator, mas um ator canastrão. Abraço, Cláudia Ruschel, que mandou um e-mail para mim me ajudando. É o Madureira, aquele, como é o nome do guri, do humorista? Marcelo. É verdade, Marcelo Madureira. Foi ele que foi o outro ator que falou. O que esse falou é verdade, tem um outro componente. Se o Brasil terminasse em Minas Gerais, o Lula não teria a mínima chance de ir para o segundo turno. O problema é que Minas Gerais adora o PT, não sei porquê, sempre ganha PT lá, e o Nordeste é só Lula. Os candidatos do Sul não têm chance nenhuma no Nordeste. E nesse momento o Lula tá no palanque, tá no palco lá em Curitiba, falando pro povo que está lá assistindo, contando a versão dele. Contando a versão dele. E do lado de quem? A verdade de quem? Dilma Rousseff. Né? E aqui já tem parte do depoimento da Dilma, porque o Lula ainda está
dando o seu discurso, e ela disse: esse país não vai continuar neste caminho de golpe. O primeiro golpe foi feito com o meu impeachment. O segundo foi feito com o teto dos gastos da educação e saúde. Agora conspiram para aprovar a mais grave mudança nas leis de proteção ao trabalho. Nem na ditadura militar ousaram tirar o direito dos trabalhadores. E aí, muita gente vai acreditar nela. Exatamente. Daqui a pouco o Lula vai dar o seu discurso. Muita gente também vai acreditar nele. Eles levaram 70 ônibus para Curitiba. Quem é que tá pagando essa conta? Então, olha, quem é que tá pagando essa conta? Nossa. 70 ônibus. Carregam as pessoas, daí a gente diz, dão o pão com a mortadela, por isso que vem a história da mortadela. Cada ônibus cabe 50 pessoas. 70 vezes 5, 3.500 pessoas. Isso não é nada. Não é nada? Não é nada. Absolutamente nada. A marcha do Comeíra inteira deu 1 milhão de pessoas. E não custa nada também, mano? Custa muito. Não é uma marcha, não existe. Custa uma fortuna. Metade do estádio de Novo Hamburgo não pôde participar. Mas o PT é um partido rico, né? Um partido rico. Esse dinheiro sai do nosso bolso e poderia ser revertido para a Escola Municipal de Educação Infantil Maria da Glória Pereira, lá de Rio Grande, que já faz 2 anos que a obra da escola deveria ser concluída. Os alunos, cerca de 116 alunos, eles estudam em 4 salas. 4 salas apertadíssimas. E o secretário do município... O secretário municipal da Educação, o André Lemos, ele afirmou há 1 mês atrás que essa obra ficaria pronta daqui a 20, 30 dias. Já faz 1 mês e nada aconteceu. Esse dinheiro poderia ser para essas crianças que estão estudando sem segurança e sem infraestrutura, né? Olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Dificilmente concordo com o Vitorino, mas desta vez ele tem razão. Realmente o Marne iria dizer sim que o Lula passava a verdade. Somente depois da intervenção do Vitorino foi que o Marne tentou arrumar. Vergonha, Magda. Não. Que na bancada tem a componente que ainda, mesmo que nas entrelinhas, defendam o Lula. Assim fazendo, vão contra as pessoas do bem. PS. O Vitorino tá igual o Lula, jogando as pessoas contra nós. Exatamente. PS, mais conhecido como post-scriptum. Só pessoas ignorantes ou de má fé não sabem que ao se falar o nome do Lula, este só tende a crescer. João de Oliveira Rodrigues. Então tem que ignorar o cara que foi presidente do Brasil 8 anos no processo. Ele não existe. Nós somos realistas, né? A gente sabe da realidade, a gente sabe do poder que ele tem. Olha aqui. É a nova tática dele. O doutor Vitorino não deixa ninguém completar um raciocínio. Aí leva, olha só o que ele disse. Ele disse uma coisinha que fica mudo, fica com beiço que até parece que está de gravata. Tá que nem o Real Madrid se retrai para atacar. Eu estou esperando, quando me colocar para falar, eu falo. Mas tu pode... Se eu falo em outro dos assuntos, eu levo bico o programa todo, eu já não tô saco para tomar bico. Não é verdade. Hoje eu não estou com paciência para tomar bico. Quando precisarem de mim, me chamam. Caro Vitorino, estou preocupado. Assunto e notícia tem bastante. Caro Vitorino, estou preocupado. Caso Lula venha a ser candidato à presidência da República, acho que o Marne e o Tofani vão votar nele, tá? O entusiasmo que falam dele. Que barbaridade. Carla, ouvi que o Lula é um sociopata. E como não sei o que isto é, gostaria que desses uma olhada no Google e me dissesse. Abraços, Alcibíades Leal. Sociopata? Sociopata. Bom, na verdade, eu acho que ele é um psicopata. Pode ter como disse o Chico Tofani. Muito bem. Sobre o ônibus incendiado, seu Carlos Eduardo, já conversamos. A polícia ainda não sabe quem é a pessoa. A única coisa que sabe é que ele queimou os pés na hora que... Olha, só para descontrair com essa do Lula. Ó, Carlos. Polícia Federal acaba de informar que encontrou provas no apartamento do Lula. 3 pontinhos. Mas só até a 4ª série. Essa eu não é até a 3ª série. Até a 3ª. E as notas, será que eram boas? Que horror! Isso aí é até um componente que o Lula usa na campanha dele, que ele era um analfabeto, um metalúrgico, o Mário vai me confirmar. Sim, as pessoas ficam com pena. E o Aécio era um playboy, bababá, e o Dória vai ser outro, assim ele vai levar. Sociopata. Indivíduo de personalidade psicopatológica e de comportamento antissocial ao qual falta senso de responsabilidade moral ou consciência. Não sabe definir o bem do mal, para ele é tudo igual. Olha aqui, nós temos que... Você, Vitorino, as mulheres quando se separam são assim. Faz horas que tu não faz? Vambora. Então, vambora. Não vai embora. Faz a frase da Devassa aí, que hoje é...
quarta-feira é dia de voucher da Devassa e voucher da Devassa no e-mail atualidades@pampa.com.br. Daqui a pouquinho vem a frase da Devassa. Jéssica. Magda, antes, né, da frase. Isso. Hoje abriu para o público em geral a venda dos ingressos do show do Bon Jovi aqui para Porto Alegre, que vai ser no estádio Beira-Rio. Né? Qual é o dia? A partir das 22 horas, o show vai ser no dia 19 de setembro, e a partir das 22 horas vai ser aberto a venda pela internet, né? E amanhã, a partir das 10 horas, no ponto de vendas, que é lá no Shopping Iguatemi. Bon Jovi é Porto Alegre, muita gente ficou, né, braba, porque comprou ingresso para ir para o Rock in Rio para ver o Bon Jovi, e ele chegou bem pertinho da gente. Um bom motivo, adoraria ter ficado brava por causa disso. Os ingressos, eles vão de no Beira-Rio? No Beira-Rio. R$190 o mais barato, e o mais caro, que é o camarote, né, inteiro, que cabe 18 pessoas, R$11.700. Esse é o mais caro. Mas aí tem o ingresso para 18 pessoas, né? Dividido, fica mais barato. Não sei, tô achando que eu não vou ver. Eu também não vou. Não sei porque eu tô com uma impressão que eu não vou assistir. Também não vou. Vamos à frase, Gustavo Vitorino. Pode ir? Vamos lá. Desperte e provoque a sua felicidade com uma devassa. Olha, repete. Desperte e provoque a sua felicidade com uma devassa. Desperte e provoque a sua felicidade com uma devassa. E não é pelo WhatsApp, é pelo atualidades@pampa.com.br. Você escreve esta frase de forma correta, coloca o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o seu documento de identidade ou o seu CPF, aquilo que você prefere. Olha, já tem uma aqui, Mas ó. é do WhatsApp? Não, era do Atualidades. Que bom. Não, eu disse que era o segunda-feira foi do WhatsApp, hoje é dia do nosso... Uma notícia, Gustavo Vitorino, por favor. A decisão do governo federal vai afetar de forma muito significativa... Já tem a pessoa contemplada, desculpa. Vai afetar de forma muito significativa o estado do Rio Grande do Sul, num segmento que até então se considerava inatacável, por ser a verdadeira matriz econômica do nosso país, que é o agronegócio. O governo brasileiro não abre mão de manter algumas restrições em relação a investimentos e a financiamentos na área do agronegócio. Um mercado que já foi dominado pelo Banco do Brasil, hoje entra num processo de pulverização, e muitas instituições financeiras começam não apenas a entrar, mas a dominar segmentos específicos do agronegócio. E eu cito, por exemplo, o Sicredi, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, se tornou a maior cooperativa econômica do país, cresce, aos poucos conquista o Brasil inteiro. E o motivo é bem singelo. As taxas de juros e as condições são muito vantajosas. E mais, quem acaba investindo na cooperativa acaba tendo retorno, ou seja, você ganha nas duas pontas. O governo federal prestou atenção nisso e, por incrível que pareça, sofrendo pressão dos bancos, pensa em estabelecer restrições que certamente não serão aceitas, porque hoje o cooperativismo do Brasil cresceu de tal forma que se tornou certamente a segunda força do mercado financeiro brasileiro. Mas o governo insiste, e se conseguir passar medidas restritivas, certamente vai acabar atingindo em cheio o agronegócio, aquele que exatamente vem carregando o Brasil nas costas há muitos anos. É verdade. Olha, eu virei para cá, já tinha a primeira pessoa, é a Mauriane Pacheco, de Souza Reis. Desperte e provoque a sua felicidade com uma devassa. Mauriane Pacheco de Souza Reis, obrigada por ter participado. A partir de amanhã, ao meio-dia, o seu voucher, no valor de R$70, já estará à sua disposição na Mini Cervejaria Devassa, que fica no shopping Praia de Belas, no 2º piso. E este voucher, no valor de R$70, tem o prazo de validade de 30 dias a partir de amanhã, obviamente, tá? Para você ir lá e curtir a sua devassa, a sua cerveja devassa, que agora eu aprendi com o Gustavo Vitorino, na feijoada de sábado passado. Que a ruiva é espetacular. É disparada, a melhor das cervejas comerciais brasileiras hoje, para mim, é a melhor disparado.
Porque a gente tem aquelas chamadas artesanais, coisa e tal, e tem as cervejas comerciais. A Devassa é uma cerveja comercial. Das comerciais, para mim, é a melhor cerveja que tem hoje no Brasil, disparado. Vai lá, prova e depois manda a sua opinião. Não, e tem uma outra coisa, você pode também levar para casa a cerveja, né? Pode comprar lá e levar para casa. E aí, nós descobrimos que tem uma gorduchinha, assim, uma garrafa gorduchinha tão bonitinha. Se a sua mãe gosta de cerveja, se você gosta de cerveja, você leva, assim, uma gorduchinha, uma garrafa gorduchinha tão bonitinha. A garrafa é bonita. Se você tem um bar, alguma coisa assim, tão bonitinha, tem um belo presente. E depois reaproveita a garrafa, né? Tá na moda a reciclagem dos vidros. Linda, uma garrafa linda, assim, gorduchinha, assim, super bonita. Compra pra mãe. Se a mãe não quiser, você toma. É isso. Né? Mãe, eu achei que tu gostava. Compra pra mãe, faz o pai pagar, entendeu? Também, bem bacana. O perigo é chegar lá e dizer assim, olha, Caixota 3 cervejas aí, pra quem? Pra mãe. O cara fica bravo. Explica. Parece xingamento. Boa essa. Marne tem uma... Eu só gostaria de encerrar esse caso, esse celeuma que foi provocado em torno do Lula, do que eu falei do Lula. E eu vou continuar dizendo a mesma coisa, que ele é um grande comunicador e que foi um grande líder e ainda é, tanto é que ele tem mais de 30% da preferência nacional. Sim. Nunca votei no Lula, eu nunca votei no Lula e jamais votarei no Lula. Eu estou apenas classificando ele como profissional da área que eu sou. Para repetir e encerrar esse assunto. Se as pessoas acharem que eu sou burro, sou retardado, como disse o Vitorino, sei lá o que mais, para mim não tem problema nenhum. Não tem problema, eu tenho as minhas convicções e as convicções são inalteráveis. Digo mais a vocês, isso não é fruto do pensamento de hoje, mas acompanhando o Lula desde que ele começou e participava de um programa que eu apresentei durante muitos anos na TV Record de São Paulo, no horário da manhã, e ele participava do programa como meu entrevistado. Ele não dizia perda, ele dizia perca. Naquela época, perca, porque lá em São Paulo se usa muita perca, etc. Então, como ele evoluiu em termos de comunicação? É isso que eu quis dizer. As pessoas que querem entender o contrário, isso é a opinião de cada um, ninguém vai ficar chateado e brigar por causa disso. Não, não vou brigar. Então vamos esquecer isso, não vou ficar de bico. Enquanto isso, não me convida mais pro churrasquinho. O Rafael quer saber se tu vai no show do Bon Jovi. Não, eu não curto Bon Jovi, não curto. Não vai de camarote. Essa notícia aqui. Portaria do MEC garante direito à amamentação na rede federal. Pela Constituição Federal de 88 e pela consolidação das leis do trabalho CLT, as mulheres com contrato de trabalho formal têm uma série de direitos e benefícios. Para amamentar o filho, a mulher tem o direito de até os 6 meses de idade do filho a 2 descansos especiais de meia hora cada um durante a jornada de trabalho, que não se confundirão com os intervalos para repouso e alimentação da mãe. Quando a saúde do filho exigir, o período de 6 meses poderá ser aumentado a critério do médico. Mas isso aqui não faz com que as mulheres grávidas percam os seus empregos, quer dizer, perder o emprego ela não pode perder, mas não ocasiona um problema para o empresário, para a mulher que quer conseguir um emprego, hein? Não sei te dizer. Não? Dona Magda podia dar 2 lookzinhos. Claro, por favor. É o seguinte, 2 amigas minhas que estão de aniversário hoje, a Cássia Zang e também a Paula Carla Bolk, que são mulheres lindíssimas e estão fazendo aniversário, e cada vez que elas fazem mais aniversário, elas ficam mais jovens. Então, a Cássia, a Paula Carla, um beijão, meu. Olha, momento para sorrir. Para o Carlos Eduardo da Silva Pinto, definição de sociopata. Para os eleitores de Lula, a definição de sociopata é de um homem sócio de uma pata. Ponto. É isso aí. Tá, Nenê, vamos rir, tu não pode ficar de bico. Mas é que assim, a definição de sociopata, ela não se aplica ao Lula, porque o sociopata é antissocial. Exatamente, eu acho que ele é psicopata. Ele é psicopata. É diferente uma coisa da outra. Ele é psicopata. Ele é totalmente sociável. Completamente. Mais até pro gosto. Aquele cheirinho de longe, assim, aquele cheiro bom. Fala, tu não tinha uma coisa que tu ia ler aí? Tu já leu? Magda, meu nome é Salete, sou de Santa Maria. Assisto todos os dias o programa de vocês. Acho muito interessante os assuntos abordados. Adoro o Vitorino. Beijos para todos. Muito bem. Ô, Magda, oi. Posso? Obrigado. Pode? Indo para o noticiário internacional, ontem a gente falou aqui que o Trump tinha demitido o chefe do FBI, da Polícia Federal Americana, e esse assunto ainda repercute muito entre os americanos e todo mundo muito surpreso, né? Quais motivos, de fato, levaram o Trump a tomar essa atitude? E aí, em uma nota, a Casa Branca diz que o
Agora, ex-chefe do FBI foi afastado do cargo pela forma como lidou com o inquérito conduzido sobre os e-mails de Hillary Clinton enviados por uma conta particular durante sua gestão como secretária de Estado americana. Então, essa situação o Trump levou em consideração e demitiu o chefe do FBI. Estranho, eu né? não entendi. A denúncia que esse cara apurou saiu antes das eleições e ajudou o Trump, agora ele demite o cara? Né? Eu confesso que eu não entendi. Porque, aquela história dos e-mails rendeu. O Trump fez uso político daquilo, inclusive nos discursos, e agora ele demite o cara exatamente porque divulgou. Porque ele conduziu mal a situação. Muito estranho. Deu alguma... Então tá, né? Mas ele sabe o que é? O laque não... Deu tilt. Fez bem. Deu tilt. Ele tá afetando o cérebro. O laque deu tilt. Eu acho que ele usou o laque do Trump e o Trump ficou chateado. Ai, laque, eu que sou a velha, eu confesso que eu entendi o que o Trump fez. Melhor falar. O que o Trump fez? O Trump fez o seguinte, ele fez o efeito Orloff da notícia. Ele recebeu a notícia, aquela denúncia para favorecer na campanha e depois para dizer que ele é justo. Ele é um cara super articulado, para dizer que ele não precisa disso para vencer, ele mandou para a rua o cara que trouxe a notícia para ele. Mandou para a rua, entre aspas, vai recolocar numa outra operação, vai levar alguns dólares na Ilha Caimã e vai ficar com uma mega loira em Cancún. Tu tem muita informação de Eu entendi. Agora, o que é Orloff? Ele não vai abandonar. Orloff é que quando tu tomava uma vodka Orloff, você não ficava doente do estômago, não ficava legal no dia seguinte. Então, o efeito Orloff, você vai estar legal no outro dia. Então, significa que você vai ter exatamente como você está agora, no dia seguinte. Sabe que foi feita uma pesquisa no Brasil, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, que diz que de 2004, essa pesquisa foi feita, os dados coletados entre 2004 e 2015, 10 anos de pesquisa então, gravidez na adolescência cai 17% no Brasil, revela a pesquisa. Alguns programas como Saúde na Família, métodos contraceptivos, as adolescentes falando mais sobre sexo, né, com as suas famílias, também dentro da escola, tendo a oportunidade de perguntar, de se informar, tendo acesso à camisinha, tendo acesso a métodos contraceptivos, acabou diminuindo o número de adolescentes grávidas. Boa noite, Magda. Como o WhatsApp não é seletivo, também não tem o WhatsApp da Carla, o WhatsApp que a Carla, que é o WhatsApp do programa, vou avisar para o seu Armando Machado, nosso telespectador, é 999-77-7001. 999-77-7001, mas não tem problema, o senhor é super bem-vindo aqui no e-mail. Ele mandou um e-mail para dizer que o programa é hilário, muito bom, e ele acha muito bom ter um Marne na bancada, que é um cara muito inteligente, ele me acha muito bonita e manda abraços e beijos para todos nós. Obrigada, Armando Machado, por assistir sempre o nosso programa. Boa noite, Magda. Por favor, peça para a Jéssica traçar um rápido perfil do cidadão... eu não tinha lido antes. Que pertence ao tal povo ignorante, conforme ela mesma afirmou há pouco no programa. Ricardo Andriotti. Sim, o povo ignorante, a população que é menos instruída e que acredita no bom moço, acredita nas histórias boas. E a gente tem uma parte da população bem grande das pessoas que são mais humildes, né? E que acabam acreditando. Eu acho, e a gente já falou muito aqui no programa sobre isso, então, eu acho que é isso. Eu expliquei? Concordo com o Marne. O Lula é um grande ator. Luísa, de Caxias do Sul. O Lula é capaz de matar e chorar no velório. É um grande líder, sim, mas um líder negativo, do mal. Eu acho que faltou isso na explicação. A Dilma não sabe o que diz. Sou aposentada desde 1998 e no governo do PT perdi mais da metade do meu benefício. E aí ela conclui dizendo que ele é um psicopata e esquerdopata. Boa noite, Magda. Sou fã do programa, porém assisto mais na reprise. E também evito ficar mandando muito e-mail. Porém, gostaria de fazer uma sugestão ao programa. Seria muito interessante se todos os dias o senhor Marne iniciasse um título de livro para... indicasse, eu acho que ele quis escrever e saiu e iniciasse. Um título de livro para os leitores e fãs da leitura. Ele seria a pessoa ideal para isso na bancada. Abraço a todos, aguardamos. Nivaldo de Porto Alegre. Fica aqui a sugestão, Marne Barcelo. Não sei se todos os
os dias, mas eu acho que tu poderia... Hoje eu tive a petulância de abrir rapidamente a República de Platão e ver o que Sócrates, que era da mesma época, conversava. Aí eu vi, e me lembrando sempre da frase do Sócrates, que eu só sei que nada sei, que realmente eu nada sei. Nada sei, é impressionante. Mas a gente lê esses filósofos, essas grandes personalidades, aí a gente vê como eu, no meu caso, que eu estou muito longe de saber alguma coisa. O Platão, Platão não é aquela ferramenta que o Cebolinha usa para comer? Ai, meu Deus. Platão. Tem o hortelino que troca a letra também. Usa para comer o teu alface. Tem uma telespectadora que pediu para não ser identificada, que falou sobre o assunto de ontem do Hospital Parque Belém. Sim. Eu não sei se a prefeitura mandou alguma explicação. Não, ninguém falou com isso. Ela disse que trabalhou já no Parque Belém e amava o que fazia. O problema para ela é a má administração do hospital. Por isso que a Secretaria da Saúde parou de repassar verbas. Um hospital muito bem equipado, UTI, 20 leitos, bloco cirúrgico, muito bem equipado, aparelhos encaixotados. Só não divulgou meu nome, etc. Eu também... Mas gostaria que comentasse sobre o assunto. Eu recebi um outro e-mail também, que foi o que eu li ontem também, que a pessoa também pediu para não ser identificada e que disse que os funcionários não estão recebendo em dia e que os pacientes não estão recebendo nem a alimentação e que o problema é de administração. Eu fico assim preocupado. Por que a pessoa não quer ser identificada? Então, eu não acredito na informação dela. Mas é que são ela trabalha lá. Ela deve ter os seus motivos. Não, mas eu acho que a fonte tem que ser sempre dita, senão eu não vejo como notícia. Pelo contrário. A fonte então alguém manda dizer que tu, papai, não quer ser identificado. Bom, terminou o nosso programa. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Mas você sabe, né? Mais tarde tem uma reprise aí com um rabichinho, um pouquinho maior. Até lá. Tchau, tchau.